Olá, bom dia a todos. Aqui plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde nós estamos falando ao vivo e daqui a pouco terá início a audiência pública de finanças e orçamento. A peça orçamentária e o plano plurianual será apresentado nesta audiência pública. O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos aqui do Legislativo é o vereador Sérgio Calçados, que irá comandar esta audiência pública. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, ou então pelo canal 11 Claro Net, a TV Polo, os senhores terão a oportunidade de acompanhar ao vivo esta audiência pública que começa em instantes e, repito, será comandada pelo presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, o vereador Sérgio Calçados. Em instantes.
aí que eu tenho um compromisso. Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a presente audiência pública para apresentação da peça orçamentária para o exercício de 2022 e do plano plurianual para o período de 2022 a 2025 do município de Cubatão, em cumprimento aos termos previstos no artigo 48 e parágrafo único da Lei Complementar número 101/2000. Convido para compor a mesa os ilustres vereadores Alexandre Mendes da Silva, respectivamente, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Wilner José Fraga, secretário municipal de Planejamento. Dando início aos trabalhos, convido ao senhor excelentíssimo senhor Wilner José Fraga para expor aos presentes a peça orçamentária para o exercício de 2022, bem como o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 do município de Cubatão. Bom dia a todos, vereador Sérgio, vereador Alexandre. Uma grata e imensa satisfação poder estar aqui. Eu, servidor já de longa data, sempre adorei o relacionamento com o Poder Legislativo, que é o único verdadeiro colegiado representante do povo, né? Então a gente precisa entender isso, é aqui que se discute tudo mesmo, né? A nossa intenção, vereador, é apresentar, e aqui vem inicialmente as minhas escusas, porque nós poderíamos ter transmitido esse arquivo antes, para os vereadores tomarem ciência. O arquivo vai ficar aqui, disponível, já está aqui, mas as minhas desculpas por não haver encaminhado antecipadamente. Eu gostaria de fazer, de modo introdutório, algumas considerações, né? E é importante para a gente situar, né? Então, falando de orçamento, que é, ao meu ver, o maior instrumento de gestão pública que nós temos, né? É o coração da administração pública, né? Ele precisa ser aí, de caráter contínuo, dinâmico, mas uma coisa importante, ele precisa ser flexível, né? Ele precisa estar de uma maneira extremamente atualizada, né? Para que todos os anseios da população possam ser atendidos, né? O ritmo da execução, e é isso que nós temos muito receio e tomamos muito cuidado, né? Tanto nós, a Secretaria de Planejamento, como a Secretaria de Finanças, de estarmos adequando a execução conforme a real arrecadação, né? E essa revisão é feita toda quinzena, de preferência. Principalmente algumas receitas que a gente vai destacar, como é o caso de royalties, né? Infelizmente, pelo momento que nós estamos passando, em que o preço dos combustíveis tem subido muito, mas a contrapartida é que a transferência de royalties tem aumentado também, né? Então isso é importante. Com relação à base legal que estabelece o porquê da gente fazer tudo isso, a gente tem aí a Lei 4.320 de 64, e aqui eu sempre faço um parênteses desta lei, né? Todo mundo está olhando ali, 1964, será que é tão antiga e ainda está em vigor? Por incrível que pareça, vereador, ela é bastante atual, mais que ela já tenha todo esse tempo, né? E ela já foi, inclusive, premiada nos Estados Unidos como uma das melhores leis de orçamento e balanço público, né? A Constituição Federal de 88, a Lei Orgânica do município, que é a nossa Constituição Municipal, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, que é um marco divisório entre aquilo que era só ficção e aquilo que efetivamente tem que se configurar. As normas do Tribunal e aí as normas da Secretaria do Tesouro Nacional. Só para os senhores entenderem a dificuldade que a gente enfrenta, o ementário, quer dizer, toda a discriminação da Receita para o ano de 2022, a Secretaria do Tesouro Nacional mudou tudo. Nós tivemos que revisar todas as rubricas de receita,
que deu um certo trabalho. Aqui nós temos a seguir, quais são os princípios orçamentários que norteiam toda essa discussão, toda essa elaboração. Não vou me demorar com relação a isso, porque são princípios mais de definição, mas eu gosto muito de destacar, que é o princípio da universalidade. Nada pode acontecer na administração pública que não esteja previsto em orçamento, né? Então, daí a importância maior ainda desse instrumento. O ciclo orçamentário, aqui eu fiz na sequência um esqueminha mostrando que ele é contínuo, ele nunca para, passando esse, né? Ele não para. Isso. Ele mostra que, ao se encerrar o ciclo, agora, quando essa Câmara aprovar, após a discussão do orçamento PPA, logo em fevereiro nós já começamos a LDO de novo, quer dizer, então é um ciclo altamente continuado. A sequência, o que cada um dos instrumentos significa, né? Eu tenho o PPA, que é o instrumento maior de planejamento. Ele abrange 4 anos, então ele orienta tudo o que deve acontecer. A LDO cria as regras de orientação. E aí, a Lei Orçamentária Anual, ela efetivamente vai dar vida àquilo que se pensava fazer com relação à orientação da LDO, né? Então, o ciclo das 3 leis que estabelecem o planejamento orçamentário financeiro do município, de todos eles, inclusive do Estado da União, também estão aqui. A gente acabou de ter um destaque para ver como é importante que o orçamento da União acaba de ser destacado em Brasília de que não terá condição de pagar os precatórios, né? Veja como tudo gira nisso, né? Tudo gira em torno desse instrumento. Na sequência, o PPA de 22 a 25, eu fiz um esqueminha aqui mostrando exatamente o que vai acontecer. Nós agora já observamos, a Câmara já aprovou, o prefeito já sancionou a LDO, então já está, graças a Deus, tudo certinho. Agora vamos para a LOA e assim vai por diante até que em 2025 nós tenhamos aí o encerramento desse ciclo, que é 1 ano após o encerramento desse mandato, né? O legislador, quando pensou nisso, imaginou a não descontinuidade dos processos, para que continue se acontecendo, né? Nem sempre se configura, mas a gente tenta isso. Aqui, num novo esquema, a questão da elaboração, a aprovação, a execução, mas tem uma fase que muitos não se apercebem, que é a fase da avaliação. Saber o que foi feito e se foi feito a contento, né? E que se precisa corrigir, que se corrija, né? Façam as devidas correções. Então, agora partindo efetivamente para as discriminações de receita e despesa, né? A gente tem aqui receita corrente, que são as receitas propriamente da administração, aquelas que ela recebe de terceiros, como da União e do Estado, e aquelas que ela própria arrecada. Então, IPTU, ISS, né? E todas as transferências. Nós temos para 2022 1.118 bilhões de receita corrente, né? A receita de capital, 26.488 mil. E interorçamentária nós não temos, totalizando uma receita bruta aqui de 1.145 bilhões. Dessa receita bruta, nós sempre temos que deduzir a parcela que contribuímos com o Fundeb, os 20% de retenção feita das arrecadações próprias e transferidas, né? Então, tirando a dedução do Fundeb, que é de 115 milhões, 149 mil, a receita líquida efetiva a ser distribuída, 1.030 bilhões para 2022. Muito bem. É claro que é importante a gente destacar algumas receitas em particular, né? Então, nós temos aqui o IPTU, 134 milhões e meio, cuja projeção é de um crescimento vegetativo, né? Porque nós estaremos passando, inclusive, vereador, por um processo de georreferenciamento, um voo aerofotogramétrico, para entender como a cidade está, né? Conjugado com outro instrumento que nós estamos discutindo e agora, como o vereador Rodrigo gosta de destacar, estamos efetivando de verdade, que será o plano diretor, né? O vereador Sérgio também sempre está conosco, né? Mostrando que
esse tipo de situação vai alterar, inclusive, a arrecadação, né? O IPTU aqui não tem aumento real, tem aumentos de lançamento, né? E o crescimento vegetativo normal, tá? O ISS de 121.750.000, e aí sempre balizado pela atividade econômica, né? O IPVA, 16.090.000. A arrecadação de retenção de imposto de renda, que é aquilo que já fica aqui, né? 26.712.000. O ICMS, também levando em consideração o crescimento da atividade econômica paulatinamente. Sem a grande euforia, porque nós retomamos agora a atividade um pouco mais intensamente, né, pós um período mais grave da pandemia, mas ainda estamos engatinhando. Acho que a gente ainda tem muito a crescer, né? Mas a Secretaria de Finanças, que é nossa parceira muito estreita com relação às projeções, né, e esse ano, vereadores, eu fiz questão de incluir toda a memória e metodologia dos cálculos feitos pela Secretaria de Finanças, explicando rubrica por rubrica da Receita, nos anos de 22 a 25. Como é que eles calcularam para chegar nesse valor, né? Porque ficava muito vago simplesmente mandar só o anexo, falando quanto que vai ser arrecadado. Mas como vai ser arrecadado e por quê? Esse novo documento está inserido tanto na LOA quanto no PPA. Então, a comissão poderá se debruçar em cima disso, né? Poderá argumentar, poderá verificar, né? Os royalties de petróleo, como eu havia dito, a projeção aqui é feita pela Agência Nacional de Petróleo, né? A gente se baseia em projeções reais do governo federal, 94.969.000. O FPM, são as transferências. E aqui cabe um parêntese, eu gostaria de deixar bastante seriamente consignado, né? As transferências do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação do Estado, em função do Pacto Federativo, a União fica com praticamente 75% de toda a arrecadação do imposto de renda. Ela distribui efetivamente para compor o FPM e o FPE só 25%. Então, este é um ponto que eu, enquanto municipalista, sempre discuti a necessidade de que precisávamos rever esses critérios de distribuição, né? Mas isso é uma outra alçada, mas a Frente Nacional de Prefeitos, a União dos Vereadores, eu acho que precisaria estar sempre pensando nisso. Por que não melhorar, já que a vida das pessoas acontece no município, né? Por que não discutimos uma melhoria nessa repactuação, né? Então, aqui de royalties 94 milhões, FPN 63.385.000, o ITBI 4.054.000, e aqui são movimentações de titularidade de propriedade, e as taxas de forma geral, 6.708.000, né? Com relação à base de incidência dos gastos de educação, eu gostaria de ter deixado separado isso. Na realidade, mostrando quais são os impostos que entram nessa composição, tá? Que vão dar um total de 868 milhões, mas o IPTU, o ITBI, o ISS, o Imposto de Renda, FPM, o ITR, Imposto Territorial Rural, ICM, a desoneração de ICM. Isso aqui é uma lei antiga, a Lei Candir ainda existe e está em vigor. O IPVA, o IPIE, multas da dívida ativa, e essa é uma novidade, né? Porque ela, no passado ela não entrava nesse critério, e agora, por determinação e alteração da forma de cálculo da STN, Secretaria do Tesouro Nacional, foi incluído, né? Mas o total dando os 868 milhões. Nós separamos aqui, para que pudesse ficar visualmente fácil de entender, quais seriam as receitas próprias do Tesouro, né? Onde vem os convênios estaduais, os fundos especiais e recursos vinculados, aquilo que já está previsto e que a gente tem consciência que virá, né? Os convênios federais, né? E aí outras fontes e as operações de crédito. A operação de crédito aqui, diga-se de passagem, as rubricas elas precisam estar abertas, né? Então o valor é simbólico mesmo, né? Só para que não se deixe de ter alguma coisa de programação. Mas a receita do Tesouro, que é a maior, 874 milhões, convênios estaduais 90,
5 milhões de fundos especiais e convênios federais 60 milhões. São os grandes destaques a nível de fontes de recursos. Vai aparecer daqui do 1 ao 7. Os senhores vão receber, já receberam a proposta, tem uma fonte em particular que é a fonte 8, particularmente destinadas às emendas impositivas. Ela estará destacada num slide próprio, onde eu falo o valor, quanto que ficou no total das emendas e quanto cabe a cada vereador, né? Destacando os 50% para a saúde e a distribuição dos outros 50%, conforme o vereador entender correto, né? O resumo total aqui do município, então a prefeitura, 1.145 bilhão, que é aquela receita bruta que a gente falou antes, a Caixa de Previdência, isso tudo receita própria, né? 39.850 milhões, a CMT 4.120 milhões, aqui 4.120 milhões é a receita de multas mesmo, então é aquela receita da própria companhia, né? O FUNPREV, que é o Fundo de Previdência, que tem o maior valor, 182 milhões aqui, um total de receita bruta de 1.371 milhões, deduzindo o Fundeb, nós temos aqui a receita líquida geral consolidada, né? 1.256 milhões. No outro descritivo, a gente faz uma apresentação separando por cada um dos entes, né? Então, eu tenho na administração direta, aquele direta e indireta, 1.371 porque inclui prefeitura e as autarquias, né? A dedução do Fundeb e o valor da receita líquida, né? Sempre identificando aqui e batendo um resultado com o outro. E aí fazendo a demonstração das receitas de cada um dos órgãos. Então eu tenho as transferências financeiras, por exemplo, né? O valor que estará destinado ao Legislativo, né? Já baseado inclusive numa revisão do RTA, que é o padrão para fazer a transferência, né? O vereador também, seja bem-vindo aqui. E o Fundo de Previdência, 122 milhões, e aqui são as transferências que a Prefeitura já está se programando para mandar, né? Levando em consideração que há uma expectativa do governo federal reativar e manter regular as transferências do Comprev, né? Aquela compensação previdenciária entre os regimes em que o governo tem sido meio lento para transferir, mas parece que agora haverá aí uma periodicidade mais adequada. A CMT aqui no valor total dela, a receita corrente líquida estimada, tirando todas as deduções, né? 1.003 bilhões, e o valor ajustado das emendas impositivas. Então aqui, 12 mil. Por que ajustado? Porque a gente não deixa quebradinho, né? Então a gente sempre reajusta para maior. 12.046 mil reais, né? Dividido entre os 15 vereadores, 803.066 reais, né? Lembrando que desses 803, 50% para a saúde, né? Passando para as despesas, e aí como é que ficaram a configuração das secretarias, principalmente, né? O objetivo sempre será a busca pelo equilíbrio, né? Lembrando que a peça orçamentária que é encaminhada, ela, pelo princípio do equilíbrio, é obrigada a ser receita igual a despesa, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado específico para, na hora da programação da despesa, realmente nos atermos àquilo que é receita real, né? Expectativas outras que possam acontecer durante o exercício, a gente vai reajustando, né? E é por isso que os dispositivos foram encaminhados para cá. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada aqui, estabeleceu a possibilidade de um remanejamento de até 10%, né? Diferente dos outros anos, que eram até 20% da movimentação, né? Mas nós encaminhamos a lei orçamentária já ajustado para 10%, né? Mantendo aquilo que a gente já sabia que a LDO propunha, né? Então, para não haver nenhuma dicotomia entre um instrumento e outro, a gente já está apresentando nesse limite. Bom, aí a apresentação das despesas do orçamento de 2022, separado aqui por cada órgão, né? E aqui, levando em consideração o executivo, né?
840 milhões, 844 mil, distribuídos assim, né, como estão aqui apresentados. Os valores de 6 milhões para o gabinete, planejamento 21 milhões. Pode saltar aos olhos planejamento e finanças. Por que valores tão altos, né? O planejamento dos 21 milhões aqui, as emendas impositivas, elas provisoriamente são alocadas no planejamento. Aí depois, quando as emendas são aprovadas, nós retiramos durante esse processo de aprovação e repassamos para as áreas que são destinadas pelas vossas emendas impositivas, né? Então, por enquanto estão na CEPLAN e depois são distribuídas na hora da aprovação do orçamento. Quando o orçamento for começar a ser executado, já estará totalmente distribuído e esse valor da CEPLAN cai bastante, né? Pelo menos os 12 milhões aqui já saem. Na Secretaria de Finanças, se nós pudermos observar, tem 127 milhões de reais, né? Poxa, para uma secretaria que é meio, né? É estranho um valor tão alto, né? Não, é que na realidade ali estão alocados toda a dívida pública, né? Então é através da CEFIM que se faz os pagamentos todos, incluindo precatórios, né? Ou a amortização de qualquer acordo que nós tenhamos, tá? Então fica tudo alocado na CEFIM, por isso o valor mais alto, né? Mas dando os destaques importantes para a saúde, né? E para a educação, né? Vejam que tanto educação e saúde são valores bastante significativos, como não poderiam deixar de ser, né? Mas a nossa preocupação historicamente, nós nunca ficamos restritos àqueles valores da legislação, 15% de recursos próprios para a saúde e os 25% para a educação. Sempre, historicamente, foram a mais, até porque as demandas são a mais, né? Não temos como ficar parados sobre isso. Procuradoria, turismo, algumas secretarias, com o crescimento da projeção da receita, a gente entendendo que alguns projetos precisam ser reforçados, receberam um recurso um pouco maior, né? Turismo, por exemplo, é uma secretaria que já em vias de uma série de projetos acontecendo, né, recebeu um plus a mais. Infelizmente, gostaríamos de estar com um plus muito maior para todas as secretarias, mas a gente caminha, né, com o princípio da prudência, né? Eu prefiro fazer com que a receita seja mais contida para que eu segure a despesa. Efetivando-se uma receita melhor, o crescimento acaba sendo absolutamente natural, né? Então, os números aqui reproduzidos novamente. Caixa de Previdência, quanto será? 39.850. CMT, 19.620. Aqui é o orçamento total, né? Câmara, o valor de transferência, 51.936. O Fundo de Previdência, no valor de 304 milhões. Aqui, os pagamentos reais efetivos, né, dos aposentados e pensionistas, né? E aí o total de 415 milhões. Né? Então, o total geral, acumulado, os 415, os 840, 1.256 milhões. No slide seguinte, a gente separou por percentuais, né? No caso do percentual da saúde, ele é direto, né? Então, esse valor de 18,56% efetivamente representa aquilo que é destinado mesmo. Na educação, aqui a gente está falando sobre o orçamento total. Por isso há uma certa distorção. 23,14% é em cima do orçamento total, mas os 25% não é sobre todas as receitas, né? Então, a Constituição de 88, quando estabeleceu, 25% oriundo das receitas próprias e transferidas. Então, não entra nenhuma outra receita que não seja essa parte tributária e algumas transferências. Então, capital, isso não entra, né? Então, temos, em matéria de percentual, esses valores bastante destacados, né? Nós temos aqui os valores que eu havia citado com relação a finanças, a questão dos precatórios, né? Então, destacando para os senhores, para entender qual é o valor real, precatórios de pequeno valor, né? Ou requisitórios de pequeno valor, RPV, representa aqui 3 milhões. É um número histórico. Agora, esses precatórios demais aqui, de 55.365, é uma determinação do mapa do Tribunal de Justiça. Então, nós somos obrigados a alocar isso, sob pena de haver
um processo de intervenção por parte do Tribunal de Justiça. Né? Então, ao todo, 58 milhões de precatórios, né, estão inseridos na peça orçamentária. Bem, com relação às emendas, no próximo slide a gente mostra o 1.2 da receita corrente líquida, né? E aqui eu faço um destaque, porque o conceito de receita corrente líquida, ele é estabelecido no mês que ele é apurado, nos 11 meses para trás, configurando 12 meses. Então, vamos imaginar aqui que nós estamos agora no mês de outubro, né? É o mês de outubro e mais 11 meses para trás, somando os 12. Esse é o conceito de receita corrente líquida. Ocorre que na nossa lei de diretrizes, o conceito é a apuração conforme a previsão inserida no orçamento, né? na previsão de orçamento. Então, ele é um pouquinho diferente, né? No valor aqui, ficou 1 bilhão e 3 milhões, então, de forma ajustada, arredondada, 12 milhões e 46 mil, que serão para as emendas impositivas, e ao todo aqui, cada vereador, 803.066, né? Desculpe o 66, a gente não teve como arredondar mais, né? Porque senão daria uma distorção do percentual do 1.2, né? Então, é importante que se destaque aqui. Aqui, as vinculações e os percentuais, como ficaram, né? Leva em consideração aqui. Educação está com 30,30, por quê? Porque existe uma inclusão também da diferença do Fundeb. Cubatão recebe menos dinheiro do que contribui, por causa do número de alunos na escola, né? Outros municípios, como o vizinho aqui, recebe muito mais do que paga. Mas, em compensação, é o seguinte, já que Cubatão recebe menos, ela não poderia ser prejudicada, não levando em consideração quanto ela paga mais. Então, a fração da diferença entre o que ela recebe e o que ela paga entra como gasto com educação, né? É como se fosse a contribuição para o fundo do ensino básico, né? Então, ele está computado aqui. No caso da Secretaria de Saúde, né, aqui está apresentando 17,45, levando em consideração que ainda não foi alocado as emendas impositivas, que 50% do que, quer dizer, mais 6 milhões pelo menos aqui acontecerá, né? Então, por isso que o percentual fica um pouquinho abaixo de 18, que é o que a gente está acostumado, mas muito acima dos 15, que é obrigatório, né? E aqui, o valor da despesa de pessoal, um crescimento só vegetativo. Ah, mas dá um percentual menor. Sim, é porque a base de cálculo aumentou. Então, por isso que o percentual está um pouquinho menor, né? Apesar que a última audiência apresentada de prestação de contas da Cefim, a tendência já era 31,8, quase 31 mesmo, né? Então, essa é a realidade. Bom, aí a gente tem aqui, na realidade, o que significa se eu tenho um desequilíbrio positivo, né, que seria um grande superávit, se eu tenho um negativo, que seria um grande déficit, ou o equilíbrio perfeito, né? É claro que a gente não pode esquecer que a perfeição do equilíbrio é utópica, né? É impossível de a gente atingir, né? Mas o tribunal sempre nos deu uma orientação. Quando aconteceu da lei de responsabilidade fiscal ser aprovada, havia uma tolerância de tanto déficit quanto superávit. Hoje não mais. Déficit não há tolerância alguma, né? Nem 1 centavo pode dar de déficit, né? Mas mesmo o superávit também deve ser levado em consideração, que não pode extrapolar 10%, ou não deve. Por quê? Qual é a origem e o objetivo do recurso público? A aplicação do bem-estar social, né? De modo geral. Ora, se eu for fazer uma grande poupança, para que serve? O dinheiro público é para ser reinvestido, né? Então, se o tribunal já alertou, existiam alguns casos de municípios que davam ali 45% de superávit. Ah, eu estou montando uma poupança. Sim, mas para quem, né? Tem que ser para o povo, né? Então, não tem sentido guardar, tem que investir o dinheiro, né? Então, quanto menor e mais próximo do equilíbrio estejamos, melhora a qualidade, né, de toda a prestação de serviço. E aí, entrando na questão do plano plurianual. As nossas projeções, baseado, como eu disse a vocês, com relação ao documento produzido pela Cefim, né, projeta um crescimento anual da ordem de 3,5%, com relação às receitas próprias, em torno de 5,8%.
ainda nas projeções que são feitas baseadas neste ano, meados do ano, julho, né? Portanto, possivelmente novas reavaliações acontecerão, porque a inflação tem subido nos últimos 2 meses, né? Teremos impactos complicados aí, né? Bons para alguns aspectos, ruins para outros. Mas, de forma prudencial, e como manda a LDO, o balizador é até o mês de julho. Portanto, por isso o crescimento baseado em torno de 5,8% com relação às receitas próprias e 3,5% de relação linear conjunta, né? Então, o objetivo do PPA. O PPA, aliado ao plano diretor, ele tem assim, a expectativa de tentar mapear as necessidades, estabelecer o rumo e o curso que qualquer município quer ter, né? Para onde vamos? Né? Quem somos e para onde vamos? Isso é importante. Esse desenho está lá. O PPA, ele é um documento bastante importante e muito completo, né? E nós mandamos, e aqui cabe um destaque, né? Porque nós tivemos uma série de dificuldades, né? E eu me fiz acompanhar hoje da minha diretora de orçamento, a Natália Cunha, e que, junto com ela, né, nós tivemos que desenhar, e a palavra, gente, é essa mesmo, né? Todos os formulários para elaboração do PPA, desenhar na mão mesmo, criar formulários em Word e Excel, né? Que nós tivemos uma série de problemas com o sistema, né? O sistema não conseguiu absorver e não conseguiu nos ajudar. Mas nós não poderíamos, em hipótese alguma, não cumprirmos o nosso papel, né? Então nós desenhamos, fizemos os formulários e somamos tudo à mão. Computador, mas assim, muito artesanalmente. Documentos importantes que são os diagnósticos, né? Quais as avaliações futuras, para onde a pasta pretende ir, né? E a conjugação dos programas e as ações pretendidas, com um crescimento identificando metas físicas e financeiras para cada um dos programas. E aí, vereador César, foi difícil, né? Não foi fácil, né? E eu me recordo que dos meus quase 40 anos de serviço público eu já não fazia mais isso há muito tempo, né? E é ponto de honra, não pretendo fazer de novo, né? Será feito de maneira ordenada, organizada, com certeza, né? E eu disse até o prefeito que foi um bom exercício, relembrar fazer tudo isso, né, à mão, mas não precisa mais. A gente tem condição de estar melhorando muito isso. Mas o documento que foi encaminhado para esta casa, ele está separado em etapas direitinho, né? Então, os senhores poderão ter a observação de como a pasta se encontra, portanto, tem um diagnóstico, ela tem para onde ela pretende ir, o que se pretende fazer nos próximos 4 anos, e aliado a isso, os formulários do programa que ela pretende fazer e as ações que implementam esse programa. Como é que a gente pode explicar isso? A gente coloca no PPA programas, ações, indicadores, unidades de medida, porque a grande dificuldade que a gente sempre falou é o seguinte: para que serve eu colocar indicador, vereador, colocar indicador no PPA se eu não consigo medir? Não vale nada, é só uma decoração. Então, a nossa discussão com as áreas foram: criem indicadores que possam efetivamente serem medidos, né? Que eu possa reajustá-los, caso necessário, para a condução do rumo do governo. E isso eles tomaram bastante cuidado, né? Então eu tenho a meta física e o custo financeiro. Eu coloquei aqui, no próximo slide, um exemplo. Vamos imaginar, aqui, um programa de assistência comunitária, Fundo Social de Solidariedade. Bom, qual é o indicador? O atendimento à população de baixa renda. Esse é um indicador, né? A unidade de medida, quantos eram beneficiários versus os novos beneficiários, né? Então, a meta física é, aqui, nesse caso, beneficiar 6 mil em 22, mais 6 mil em 23, mais 7 mil em 24 e 7 mil em 25.
É um exemplo, viu, gente? Isso não é do nosso PPA, mas é só um exemplo tirado para facilitar a visualização. E aí o custo financeiro que representa cada um desses gastos, discriminado abaixo, para cada um dos anos. Esse é o objetivo do PPA. Ele vai demonstrar como é que se gasta, né, e quanto e como se gasta. Né? Agora, precisa ficar fácil para as pessoas entenderem. Né? Se nós começarmos a criar documentos que só nós consigamos entender, não tem sentido. Né? Então, um grande objetivo de trazer sempre algum tipo de informação é que todos possam acompanhar. Né? E esse é o nosso grande objetivo. A receita total aqui, 22 a 25, segue um crescimento, como eu falei, né, da ordem de 3,5% ao ano, recompondo cada uma das rubricas, desde que levando em consideração as suas próprias características. Então, por exemplo, quando eu falo do crescimento ao longo de 4 anos de royalties, a gente se utiliza da projeção da Agência Nacional de Petróleo, né, que é o órgão que pode nos ajudar realmente a mostrar alguma coisa real. Né? Então, nós refizemos, inclusive, essas projeções, mas também não estávamos contando que a possibilidade do litro da gasolina chegar aí a quase R$10. Né? Eu estou... Por isso que eu me sinto, vereador Alessandro, bastante tranquilo em não ter carro. Então, não tenho, né? É um custo a menos. Então, mas é muito triste, né? Se chegarmos aos R$10, eu sinceramente não sei como é que a coisa vai ficar. Né? Tudo tem uma série de consequências. Né? Principalmente quando a gente fala em gasolina e óleo diesel, transporte público. O custo do transporte público ficará bastante complicado, até porque os derivados também, além de petróleo, da parte de combustível, temos a parte de pneu e uma série de outras coisas. No quadro a seguir, aquela mesma discriminação que nós havíamos feito para 22, anteriormente mostrada, a gente extrapola para 23 a 25, secretaria por secretaria, né, demonstrando aí conforme os indicadores apresentado pela Secretaria de Finanças. Então, tá aqui os destaques maiores ainda são saúde e educação, como podia deixar de ser, e aqui a própria Secretaria de Finanças com relação à questão dos precatórios, né? Baseado no que a gente tem das informações do mapa do tribunal agora para esse ano, para o ano de 2022, e mais os mapas vindouros, né? Porque o tribunal tem mais ou menos quanto que isso vai acontecer e crescer. Né? Então, temos todas as secretarias, como eu já descrevi, mas as projeções efetivadas aqui. Né? Com relação ao PPA, ficaria muito mais difícil se eu tentasse mostrar para vocês aqui, a não ser aquele exemplo, né, como é que está discriminado lá. Mas os documentos que estão aprovados, inclusive a projeção da receita, mas a mensagem que estabelece, inclusive, os dados de como chegamos, eu acho que facilita a vida de vocês. Né? Acho que é importante vocês terem cada vez mais dados, né? E essa transparência precisa ser dada. Né? Aí, alguns esqueminhas que a gente coloca que vale a pena sempre discutir e lembrar que a dívida, né, a gente precisa sanar. Né? Porque se eu não tenho como sanar as dívidas, eu vou começando a ficar preso na questão do investimento. Né? Até idos de 1996, 97, havia uma tolerância grande do tribunal com relação aos déficits orçamentários, porque justificava que, através do déficit, eu reinvestia. O problema todo é o seguinte: quanto maior a quantidade de déficit, mais a máquina fica engessada. Né? O governo começa a não ter mais condição de fazer nada e aí só paga a dívida. Né? O Brasil, durante muitos anos, sofreu esse tipo de revés quando a gente estava muito próximo do FMI, principalmente. Né? Então, juros da dívida consumiam quase que boa parte do orçamento e os investimentos ficavam aquém daquilo que era necessário. Então, se a dívida está muito alta, nós precisamos amortizar as dívidas realmente para sobrar recurso para que nós possamos estar investindo. A busca, na sequência, é pelo equilíbrio orçamentário sempre, né? E é por isso que a gente anda acompanhando o fluxo. E aí eu gostaria de dar um destaque que acompanhem aquela publicação que nós fazemos no início do exercício sobre o cronograma
financeiro de desembolso, né? Quanto vai se arrecadar da receita ao longo dos meses, as projeções, e aí os desembolsos que se pretende fazer, incluindo folha de pagamento, evidentemente, né? E, por fim, sempre a balança da justiça, que, como a gente fala aqui, é justiça social, né? Quanto mais o governo tem condição de estar investindo, maior a qualidade de vida do cidadão, né? Acho que essa é a grande jogada que nós temos. Essa, vereador, foi a apresentação que nós, inclusive, trouxemos a mesma apresentação que fizemos na audiência pública no Executivo, para que não houvesse nenhuma diferença de informação, né? Para que vocês tivessem elementos, pelo menos, para o conhecimento e, na hora da discussão da peça, tivessem mais oportunidade. Era isso que tínhamos nesse momento, vereador. Obrigado. Gostaria de franquear a palavra aos vereadores que gostassem de fazer uso. Vereador Rodrigo Alemão. Essa palavra, presidente. Eu dou a palavra ao vereador. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar o professor Yuni, secretário de Planejamento, pela bela apresentação, pelas dificuldades que teve para a elaboração de todas essas peças que foram encaminhadas à Câmara. Isso demonstra o comprometimento do senhor, de toda a equipe, e também do Poder Executivo, né, em trazer realmente o reflexo da necessidade da população de Cubatão aqui nesses documentos, que são os mais importantes, as leis mais importantes, em que norteiam todo as políticas públicas da cidade, né, como um todo, no Brasil como um todo. Perfeito. Eu tenho uma dúvida referente ao repasse da Caixa de Previdência, porque semana passada a gente autorizou um repasse, né, na casa de 23 milhões de reais, terá um outro projeto ainda, que o senhor já veio aqui e expôs, né, os motivos não terem encaminhado os dois em conjunto. E na justificativa do projeto anterior, consta em que foi pedida essa autorização em razão da previsão que foi colocada, onde o Comprev não cumpriu com as obrigações de repassar para o município de Cubatão, e, em razão do excesso de arrecadação do município, conseguiu-se não ter qualquer tipo de manobra no orçamento para se retirar de qualquer outra pasta para fazer esse repasse. Como é que está essa previsão para este orçamento do próximo ano? Estamos condicionando ainda a questão do Comprev, já está previsto dentro da própria peça sem a necessidade do Comprev, porque caso não ocorra esse excesso de arrecadação, como ficaria essa situação para o próximo orçamento? Essa seria a minha dúvida inicial. Perfeito, vereador. Eu acho que é importantíssimo que a gente coloque isso, né? Não prevermos o Comprev, né, seria assumirmos que não teremos nada para receber, né? Porque há um entendimento do governo federal nisso. Cada vez que você fala que não, eu me viro com o que tenho, ele também usa isso como justificativo. Não, nós estamos considerando, sim, a vinda de transferência, né? E é um volume que deveria ser, pelo menos, da ordem aí em torno de 3 a 4 milhões mês, né? Porque a base que existe, né, do INSS com relação àqueles que já contribuíram é grande, né? Então, a gente tem aí, sim, uma previsão, né? Mas, independente de qualquer coisa, quem vai ficar balizando esse valor, né, e a nossa ideia, é claro, o vereador colocou muito bem, quem vai dizer que se vai ter excesso, né? Pode não acontecer, né? E aí, como é que a gente se vira, né? A questão de quem tem que sustentar esse tipo de situação será provavelmente a parte de pessoal, né? Por quê que eu digo isso? Há um processo migratório bastante grande, que agora ainda está represado, que o pessoal está em vias de aposentar, né? Portanto, haverá o deslocamento de folha, que não mais paga pela prefeitura, mas paga pelo fundo, né? Então, possivelmente, aquilo que precise fazer de repasse será feito através das dotações de pessoal, que é pessoal para pessoal mesmo, né? Só a diferença é que é o ente. A autarquia, né? O executivo transferindo para uma autarquia da administração indireta, né? Então, os estudos ficam concentrados ali, né? Com todo o cuidado de não correr nenhum risco. Aliás, cabe aqui um agradecimento a todos, né, pela compreensão com relação a essa questão da transferência do fundo, né, que foi aprovada agora dos 23 milhões. Imediatamente nós corremos e já foi feito, a transferência já foi efetivada ontem, né? Então,
os aposentados estão todos tranquilos e garantidos, mas eu queria agradecer imensamente a colaboração de vocês, né? Sem vocês a gente não faz nada, não tem jeito, né? Então, virá mesmo, a expectativa é de mais 19 milhões, necessidade para fechar o ano, mas nós também estamos trabalhando com a possibilidade da anulação daquilo que o pessoal que já foi para a aposentadoria, porque já foram alguns, por isso o aumento de gasto. Então, alguma coisa a gente já guardou de recurso para transferir. Não necessariamente será por excesso mais. Tá? A ideia não é essa. Tá bom? Mais uma pergunta só, presidente. Professor, despesa com o pessoal, pelo que foi exposto, ficou na casa de 31%, a previsão, né? Isso. Como é que está essa questão de reajuste para os servidores, a previsão, se tem discussões nesse sentido, porque os sindicatos começaram a nos procurar, Claro. essa semana, de aposentados, dos servidores ativos, para abrir esse diálogo e tentar realmente uma recomposição de tudo isso que se perdeu durante tanto tempo, envolvendo inclusive o subsídio dos secretários do prefeito municipal, que está defasado há muito tempo, no qual congela todo o funcionalismo público, né? E sabemos que realmente o momento é difícil do país como um todo, mas é necessário ter uma discussão quanto a isso, porque os números hoje já começam a demonstrar a possibilidade, né? Em que é um cenário totalmente diferente daquele que quando nós assumimos em 2017, estava ali na casa de 54%, 52%, e hoje 31%. Então, como é que está essa situação referente ao funcionalismo público? Perfeito. Vereador, na realidade, o prefeito tem se preocupado bastante, com relação a essa questão das recomposições, né? Mas ele gosta de pisar em terreno sólido, né? Que eu acho que também é questão da prudência, né? Evidentemente que os 31 que estão apresentados aqui é em função da mudança da base de comparação. Se eu fosse usar a receita deste ano, 2021, o 31 viraria 35, 36. Né? Por quê? Porque é uma receita menor. Como a receita subiu um pouquinho, ela diminui o impacto. Mas, de qualquer maneira, sem nenhum comentário leviano da minha parte, né, a expectativa é, sim, de estarmos estudando para verificar as possibilidades. Né? Eu não gostaria e nem teria condição de estar simplesmente já jogando alguma coisa. Sei da expectativa, né? Ao longo da minha carreira ativa, a gente sempre ficou nessa expectativa, e sei também que é muito claro, não há como a gente negar, a defasagem dos níveis salariais aqui da cidade, né, a nível do funcionalismo. Né? Então, de qualquer maneira, as discussões já estão sendo feitas, né, pelo menos para poder verificarmos a real possibilidade, né, e espero que a gente consiga chegar a um consenso. Né? O vereador Tinho vai fazer uso da palavra. Bom dia. Bom dia, vereador. Bom dia, Will. Bom dia, vereador. Desculpa o atraso, que realmente estava em outro compromisso, cheguei já no final. Mas só completando a pergunta do vereador Rodrigo, que era essa justamente, uma das perguntas que eu faria, a questão do servidor. E para completar, se tem aí algum estudo, algum projeto na questão do funcionalismo, plano de carreira, e como que está sendo tratada essa questão, até porque hoje a dificuldade até de concurso público, que eu entendo que hoje se faz necessário. Ontem discutimos aqui na sessão a questão de contratação de médicos e outros profissionais, principalmente na área da saúde, por conta de um achatamento no salário. Como que está sendo tratado e se tem alguma previsão de fazer esse estudo para que melhore essa condição de elevar aí o salário também desses profissionais, para que a gente possa aí de vez de minimizar um pouco a questão da contratação, principalmente na área da saúde, que é o caso dos médicos hoje. Não, é verdade, vereador. A gente percebe que muitas vezes os concursos acontecem e na hora de nós estarmos efetivando essas contratações, as pessoas desistem, né? Infelizmente tem acontecido isso. Mas esses estudos na parte da recomposição da estrutura de cargos e salários fica a cargo da Secretaria de Gestão,
né, ainda não veio para nós para a compatibilização com relação ao impacto orçamentário e não tão pouco financeiro, se ela estiver realmente efetivada. Então, mas eu quero crer que sim, né, que os estudos estão sendo feitos, o aprimoramento dessa possibilidade de alteração de carreira deve acontecer, né, porque a gente tem que levar em consideração a realidade. Né, está difícil, não está fácil. Né, mas sem inviabilizar outras áreas. Né, porque se a gente começa a ter um olhar muito estreito para uma área só, fica difícil para o resto. Mas, de qualquer maneira, a Secretaria de Gestão tenho certeza que deve estar se debruçando, inclusive, para a reestruturação da carreira. Né? Lembrando e levando em consideração que um processo migratório do pessoal da ativa para a inatividade será grande, principalmente no início do exercício. Né? Algumas pessoas que já adquiriram o direito de poder se aposentar, então, forçosamente acontecerá a necessidade de mais cargos. Né? E aí, essas carreiras que são nevrálgicas, como, por exemplo, médicos, né, precisam ser revistas. Né? Caso contrário, teremos ainda imensas dificuldades de estar trazendo bons profissionais, ou até, não questão de bons ou maus, não, profissionais, né, que queiram aceitar os cargos. Né? É isso que a gente pode estar falando agora, nesse momento. Vereador Alessandro, depois vereador Rodrigo. Bom, bom dia, presidente. Bom dia, Júlio. Bom dia. Durante a sua apresentação, de fácil entender. Estava atento à pergunta do vereador Rodrigo, do time. E o seu papel hoje foi vir apresentar os números, né? Uma fala sua que eu vou reforçar cada vez mais na minha maneira de pensar, de ser. Nada avança sem a Câmara. Sem dúvida. Eu acho que é interessante. Essa é a minha visão desde que eu sou servidor. Muito nisso. Né? Eu vou em cima do que o Rodrigo, que chegou na frente, na questão do servidor. Né? Sei que foge de ti algumas questões também. Sim. Você não tem autorização para falar ou não, se está tendo essas discussões. Isso está acontecendo, é uma prerrogativa do prefeito anunciar. Só que essa Câmara, posso falar, alguns vereadores que estou sempre em contato, está ansioso, esperando essa discussão acontecer. Né? Porque é bastante considerável. Assim, eu parabenizo todo o esforço que foi feito, 54 para 31, mas nesse meio do caminho tivemos algumas perdas grandes. Né? Sim, eu lembro que estavam lá atrás, quando eu era servidor da Prefeitura de Cubatão, todo mundo, nossa, então, bem que nem os cosipanos, né? O cosipano entrava com uma roupa numa loja dessa, todo mundo parava até de atender para atender o cosipano. O servidor de Cubatão tinha isso. Muita gente abriu mão de fazer concurso em outros municípios por conta do que oferecia, né, a Prefeitura para o servidor. E hoje não mais. Né? E a gente vê muito servidores desmotivados e com razão. Então a gente espera, quanto Câmara, já que nada avança sem a Câmara, que essa discussão venha à tona e a gente possa, presidente, proporcionar, né, espero, quanto antes, o servidor ser de fato reconhecido. E reconhecimento que eu falo é dinheiro, claro, mesmo. Sem dúvida. O que também chama muita atenção, 191 milhões, 130 e alguma coisa para a saúde, 238 milhões, 436 para a educação. Orçamento, essas pastas, assim, não tem município aqui vizinho que tem isso. Né? Nós temos 136,7 mil habitantes. Só para mim sair daqui pensando ainda mais, nós temos que, de verdade, ter a melhor educação e a melhor saúde da região. Muito obrigado pelo esclarecimento, professor. Uma satisfação. Vereador Rodrigo Alemão irá fazer uso da palavra. Secretário, ano passado e este ano, todas as emendas impositivas foram destinadas para a saúde, devido à pandemia, ao combate, os excessos de despesas aí extraordinárias com tudo isso que passamos. E na linha que o vereador Alessandro falou, 191 milhões de reais para a saúde no próximo ano. Como é que está essa questão, na elaboração do orçamento da saúde, como é que ficou a questão da pandemia? Sabemos que diminuiu, a estrutura que se tinha antes não tem mais, né? E como é que está essa questão da pandemia, se foi considerada dentro desses 191 milhões de reais, tá? Essas despesas
possíveis, né, no combate de continuidade da pandemia, né, e me parece que próximo ano não se terá necessidade de alterações nas emendas impositivas para isso, porque acredito que não seja nada extraordinário, porque há 2 anos estamos tendo experiências no combate da pandemia, né? E em 191 milhões de reais, qual que é a visão do senhor referente à inclusão da pandemia nesse orçamento referente à saúde? Vereador, eu vou, assim, como o vereador me pediu, na minha visão, né? Os custos de saúde são complicados, né? Eu fui presidente de uma autarquia que cuidava exclusivamente da saúde do servidor, né, em Santos. E a pressão é gigantesca com relação aos custos crescentes de saúde. Então, independente de nós termos aí a alocação de recursos para atendimento ao combate à Covid, né, os custos normais, e aí com a visão do vereador Alessandro é importante, sim, que teria que ter um serviço, tem que ter, né, e é bem considerado um serviço de excelência, né. Não existe serviço perfeito, a gente sabe disso. Mas é um processo migratório, inclusive de atendimento, de municípios próximos, como o caso de São Vicente, que vem aqui. Né? Por quê? Porque tem atendimento e de boa qualidade. Né? Então, os custos aqui, não só levando em consideração ainda resquícios da Covid, né? Porque por mais que não queiramos, ainda tem alguma coisa e tem custos ainda, mas sim a máquina da saúde funcionando, né? Os prestadores e tudo, que os valores são crescentes. Né? Isso é muito difícil de controlar, vereador, muito. Né? Agora, inclusive, durante o processo de pandemia, muitas empresas que forneciam determinados insumos começam a cobrar valores bastante significativos além do mercado. Né? E então, na hora de efetivarmos os gastos, forçosamente eles cresceram. Né? E controlarmos isso nós não temos, porque quando se trata de saúde, é vida humana, não tem como evitar. Né? Então, por isso que eu falo, o valor significativo? É necessária a cobrança com relação à qualidade, vereador? Com certeza. Né? Acho que, parte do papel desta casa, né, está sempre acompanhando. Né? Acho que é significativo. Eu vejo por parte da secretária de Saúde uma preocupação imensa, né, de querer fazer tudo a contento. Né? Eu acho que ela já veio várias vezes aqui, e quando a prestação de contas do fundo de saúde e dos gastos com a saúde, eu acho que fica claro o valor crescente dos custos. Né? Então, eu vejo que precisamos acompanhar, mas que é uma curva ascendente, sem sombra de dúvida. Eu não sei até que ponto, né, vamos conseguir chegar num nível em que não haja tanto comprometimento. Eu não consigo enxergar isso. Né? Se nós olharmos para trás, né, idos de 1990, 92, né, os valores eram infinitamente menores, proporcionalmente à moeda da época, claro. Né? Mas tudo tem crescido de tal forma que a pressão é enorme. Né? E é nesta área em particular. Né? A gente fala de educação, que também é uma área crucial, mas os custos na área da educação são diferentes. Né? E que dá para controlar mais. Né? Na saúde é um pouco mais difícil. Vou fazer uma pergunta, mestre William. Pois não. Secretário. O senhor, como um expert do planejamento, assim como toda a sua equipe, o senhor deve, de vez em quando, ficar meio bravo com algumas coisas que eu vejo em algumas pastas. Não é possível. Basta a gente entender que quando vocês falam de um planejamento, esse planejamento, a LOA, ela tem que seguir um rito e tem que se entender que nós temos lá 12 meses para que aquilo tudo possa ser bem planejado. E como o senhor se vê de frente com uma pasta que, de repente, ao longo dos seus 6 primeiros meses, ela já dispõe de todo o seu orçamento do ano e em um semestre ela acaba? Como é que o senhor faz? O senhor puxa a orelha do secretário? Como que o secretário fica? É uma coisa muito estranha isso, porque assim, eu vejo todo o entendimento que o senhor tem colaborado, assim com toda a sua equipe, para a cidade de Cubatão, mas de efetividade, há-se muito que se avançar ainda. Eu acredito que algumas pastas não entenderam como se faz, como se planeja, para que se possa avançar. Nós temos vários serviços na cidade que ficaram interrompidos por conta disso, falta de planejamento. O grande problema da cidade hoje é planejar-se de uma forma direta. Nós temos hoje um mestre que cede o seu conhecimento junto com a sua equipe para a cidade de Cubatão,
No entanto, a população efetivamente não consegue ver isso ainda. Isso é muito complicado. A nossa conversa todos os dias vai ser justamente isso. Um dia o Alessandro fala da questão da saúde, que o hospital não está atendendo, assim como o vereador Tinho. Outro dia são as ruas, outro dia são as praças. Então, assim, nós precisamos ter uma cidade efetivamente que possa funcionar. E uma coisa que é bem colocada para o senhor é a questão orçamentária. Já que existe um orçamento, que se possa seguir uma regra. Sim, verdade. Não, tem toda a razão, né? Planejamento, a palavra não é em vão, né? Ela precisa ser seguida à risca, né? Bom, a gente faz isso, tem que fazer isso no nosso dia a dia, né? A gente começa pelo orçamento familiar, né? Gastar mais do que a gente ganha, vai chegar num momento que acabou, né? Vai quebrar. A ideia, e aí, vereador, vai ao encontro de várias conversas que nós já tivemos nesta casa, né, de criarmos uma parceria entre o Executivo e o Legislativo, né, e estarmos permanentemente capacitando. Porque no afã de alguém querer realizar alguma coisa, ele não mede esforços e às vezes não consegue enxergar além daquilo que pode acontecer como consequência, né? Então, a ideia será nós estarmos implementando, infelizmente por causa da pandemia, troca de sistema, né, vereador César, a gente não conseguiu, mas nós já estamos programando agora um processo de capacitação continuada, né? A Secretaria de Planejamento está ofertando para todas as pastas, e eu inclusive estendi ao Legislativo, né, um curso que acontecerá agora nos dias 9, 10 e 11, né, de capacitação para captação de recursos. Nós não podemos fechar os olhos para tudo o que está acontecendo nas outras esferas. Quantas oportunidades as pastas poderiam ter de trazer recursos sem que ela precisasse comprometer imediatamente o seu próprio orçamento? Então, a nossa obrigação, enquanto Secretaria de Planejamento, é trazer instrumentos também, né? Bronca, de vez em quando, a gente tem que dar, né? Não tem jeito, né? A gente tem que chamar, mas é uma bronca agradável, né? Inclusive pode tomar um cafezinho, né? Não tem problema, né? Mas precisa ter a consciência da realidade, né? E outros cursos virão. A gente já tem, inclusive, da semana do dia 8 ao dia 12, agora de novembro, a possibilidade de estar criando o curso introdutório de planejamento orçamentário financeiro, inclusive aqui, né? Então será uma parceria. Eu acho que todos os servidores, né, a gama de servidores, precisam retomar essa questão de capacitação. Está há muito tempo parado, né? E tudo muda, tudo é dinâmico. Como eu falei no início aqui do processo, o processo do orçamento ele é dinâmico. Ele precisa ser repensado permanentemente. E quando a gente fala de captação de recursos e trazer novas receitas, isso é uma peça-chave para que a gente execute determinados objetivos, né? Então é por aí que a gente está pensando em fazer, vereador. Vereador Tinho. Secretário, a gente tem o conhecimento que hoje a sua pasta é complicada porque se planeja aquilo que vai ser gasto. E aí, natural que algumas situações têm que partir da Secretaria de Gestão, principalmente Secretaria de Finanças, e as 3 secretarias aí, acredito eu, que sempre trabalharam em conjunto, claro, para você fazer o planejamento ideal para atender todas essas pastas. Tivemos aqui o acompanhamento que começou lá atrás, não me recordo aqui o ano, mas da Agenda 21, né? Chegamos aqui em 2021 e se pouco fez dentro dessa Agenda 21, que é um planejamento de cidade, de avanço. E eu estava até discutindo isso ontem na rádio, dizendo que eu entendia que se precisa se planejar a longo prazo, mas essas ações precisam ser efetivas a curto prazo. Realmente fazer de que forma o planejamento a longo prazo que se execute dentro daquilo que foi planejado com uma certa rapidez. Nós já tivemos aqui, na cidade de Cubatão, mais de 34 indústrias e hoje perdemos muitas, estamos aí, não tenho o número exato, mas perto aí de 20, 21 que ainda temos aqui e precisamos manter essas 21 aqui, senão daqui a pouco também irão embora
por conta de incentivos fiscais e outros tipos de atrativo, e precisamos usar isso para que nós trazemos outros tipos de indústria para a cidade. Dentro desse planejamento, junto aí Secretaria de Finanças e Secretaria de Planejamento, o que se está fazendo em nível de incentivo e que a gente possa estar melhorando essa questão até para o desenvolvimento do emprego e que a gente não deixe que a receita caia. Ainda bem que tivemos superávit, né, vereador Rodrigo? Como foi citado, um excesso de receita que é muito bom, mas precisamos ainda avançar muito mais. Perfeito. Qual o estudo, o planejamento nesse sentido? Ora, vereador, muito bem colocado, e eu gostei demais da sua citação com relação à Agenda 21. Né? Nós já tivemos reuniões aqui com relação à questão do plano diretor, né, e o pessoal da Ciesp muito preocupado com relação a isso. Para se ter uma ideia, quando eu citei que nós desenhamos um formulário para a montagem do PPA, já que nós estávamos fazendo, era o momento oportuno de estar consignando várias situações. Vocês vão poder observar que no formulário que está dentro desse PPA, tem um campo específico, continuidade das ações da Agenda 21, implementação da Agenda 30, campos distintos. Por quê? Porque nós realmente diagnosticamos e entendemos que muita coisa da Agenda 21 não aconteceu. Né? Não aconteceu por inúmeras razões que talvez nem vale a pena a gente se debruçar, mas que nós precisamos corrigir. Né? Então, os momentos serão esses. Já está consignado no PPA essa preocupação, que é o planejamento geral de curto e médio prazo. Curto, o orçamento anual. Médio prazo, o PPA. Mas estará consignado também no desenho do arcabouço do plano diretor. Por isso, a nossa grande preocupação, e a gente já está em vias da publicação do edital de contratação de uma empresa que virá, não da consultoria. É muito fácil, alguém vem dar consultoria, fala o que a gente tem que fazer, tchau e pronto. Não. A empresa que virá será incumbida de realmente elaborar, junto com os técnicos da CEPLAN, né, que pese que hoje em dia nós só temos dois, né, um engenheiro e um arquiteto, quando nós já tivemos no passado quase 16 técnicos nessa área. Né. Então, esses técnicos que são muito próximos da área de urbanismo estarão acompanhando essa empresa que criará um diagnóstico amplo. Não gosto muito de usar essa frase, mas é muito pertinente, amplo, geral e irrestrito. Isso me lembra algumas épocas do passado, mas né, amplo, geral, a anistia como foi dada no passado. Mas a preocupação é que esse diagnóstico seja o grande balizador para que os planejamentos vindouros, e não só 22, mas incluindo 23, 24, 25 e para frente, lembrando que o PPA, o plano diretor, terá forçosamente uma necessidade de revisão, no mínimo a cada 10 anos, né? Tem que ter, né? E aí esse direcionamento, tudo terá que estar conjugado. Por isso que a gente se sentiu carente com relação ao sistema. Quando o sistema nos deixou órfão naquele momento, e que mais a gente precisava, era essa a expectativa. Nós precisamos ter ferramentas que nos ajudem a conjugar as peças de planejamento de modo geral, né? E incluindo o maior de todos os planejamentos, que é o plano diretor, né? Para onde a cidade vai e onde ela quer ir. Né? Então é por aí. A gente vai sim tentar, incluindo a capacitação, como eu falei. Não adianta nada a gente simplesmente tutelar as pessoas sem que elas entendam por que estão fazendo aquilo. Né? Incluindo como professor, eu me sinto muito mal quando eu não consigo transmitir conhecimento. Eu não gosto de guardar conhecimento. Conhecimento, para mim, é para ser transmitido. Tá? É por aí. Vereador César. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Quero dizer aqui que o professor William não sai da vestimenta do professor. Se sentir no campo acadêmico, estou fazendo uma introdução, uma apresentação, no campo acadêmico, falando de visão, missão. Mas, bom, mediante tudo que a gente conversou aqui,
explanou sobre o plano diretor, que é uma discussão que há bastante tempo, até o meu amigo Rodrigo Alemão, meu companheiro de bancada, ele vem desde 2017 fazendo esse comentário e pedindo isso. Acho que tem até ainda uma comissão aberta, vendo toda essa situação, porque nós vemos que a grande saída, a cidade precisa se reinventar. A indústria que era o nosso carro-chefe, que alavancava e fazia economicamente a cidade crescer, infelizmente está num declive. Precisamos sim se reinventar. E a gente vê que tudo passa pelo plano diretor. Né? Essa reinvenção passa pelo plano diretor. Nós sabemos também que dentro da pasta do senhor é difícil a gente falar de planejamento dentro de uma economia que não é instável. Como é que você vai planejar futuro dentro de uma economia que não é instável? Como é que você planeja um orçamento? Aquilo que você vai gastar mediante a toda a influência nacional da nossa economia. Mas, assim, tudo isso que foi colocado, e bem colocado, o que me chama bastante a atenção são os investimentos que vão ser, nos próximos anos, dentro de educação, dentro do esporte, da cultura, e vamos passar momentos difíceis, vamos continuar passando momentos difíceis. Né? E dentro de toda essa problemática que a gente está vivendo, qual o planejamento para o curto prazo, não em longo prazo? Tudo bem que a gente sabe que os planejamentos são para longo prazo e não para curto e médio prazo. Uhum. Mas para curto prazo, qual o planejamento de reestruturação da cidade no sentido de captar recursos, de aumentar a nossa receita sem aumentar as despesas do nosso cidadão? Perfeito. Porque hoje a gente está passando por uma pandemia. Todo mundo, né, vereador? Tá todo mundo difícil. A prefeitura, como eu sempre digo, não produz nada. Toda a nossa conta tem que ser passada para o cidadão na ponta. Uhum. E aí nós temos acho que essa é da forma que a gente tem que se reinventar e não passar essa carga tributária para o cidadão, né, e buscar outras fontes de receita. Está sendo estudado tudo isso, professor? Sim, vereador. Na realidade, é por isso que a gente tomou a atitude de capitanear esse curso que será do dia 9 ao dia 11, né? Que a gente entende que novas receitas precisam aparecer, né? Se nós fôssemos, era muito fácil, como se fazia no passado, né? Precisa de mais arrecadação, aumenta o imposto. Essa é uma atitude simplista que era usada desde a antiga Roma, né? Então, não há que se discutir. Mas o ideal é que nós não percamos oportunidades de trazer novas receitas via captação. Né? Existem inúmeros recursos nos ministérios e inúmeros, não só de emendas parlamentares, não. Existem realmente recursos dos ministérios para vários projetos a serem implementados que seriam para alavancar a própria atividade econômica. Né? Eu tenho uma visão assim, eu não enxergo ninguém como vilão, eu enxergo como oportunidades. Né? E aqui, a indústria, ela sempre conviveu, é o nascedouro da cidade de Cubatão. Né? O processo migratório da população, tudo girou em torno da indústria. Né? Ao meu ver, em hipótese alguma pode ser considerada vilã da história, mas ela precisa saber conviver. É uma relação conflituosa. Né? Assim como nós temos aqui na esquina o Porto. O Porto, Santos e Porto, era uma relação conflituosa, mas simbiótica. Nós não podemos esquecer que um depende do outro. Se nós não soubermos estabelecer regramentos e saber como conviver, fica difícil. Agora, criar determinados níveis de incentivo para que as indústrias queiram permanecer aqui, né, cujo número a gente percebe que tem sido decrescente, evidente, né, precisa estar aliado a uma série de outras circunstâncias, como, por exemplo, a questão logística. Né, de transporte, e a gente sempre defendeu. Infelizmente, o Brasil, no passado, tomou a atitude de utilizar-se de um modal bastante complicado, que é o modal rodoviário, né, e abandonamos o modal ferroviário, que seria para nós aqui muito mais barato, né, que seria mais fácil. Então, a nossa, vereador César, busca é capacitar e estruturar, né? Por isso que cada secretaria terá um membro cadastrado e credenciado para acesso à plataforma Mais Brasil, que é a plataforma hoje de captação de recursos. E hoje, por incrível coincidência, né, ao sair para vir para cá, né, o departamento que cuida de captação de recursos recebeu a incumbência não de fazer a comunicação meramente às áreas. Olha, tem um projeto possível em tal área. Não, é o incentivo
para que as áreas criem uma prateleira de projetos. Eu tenho que ter agilidade, porque na hora que aparece uma oportunidade, eu tenho que ter um projeto pronto. E essa é a nossa ideia. A próxima capacitação que a gente pretende seria na elaboração de projetos bem feitos, né? Porque a gente perde oportunidade, porque às vezes o projeto não tem qualidade para ser apresentado. Então, a busca de novas receitas, né? E é por esse caminho mesmo, sem tirar aquilo que é obrigatório nosso, né? Saúde e educação sempre pressionam muito, mas buscando para áreas como, por exemplo, turismo, cultura, esportes, oportunidades advindas de outras áreas governamentais. E tem, viu, vereador? Tem muita coisa. O governo federal tem muita coisa que dá para a gente se credenciar. Não, é verdade, professor. Desculpe, presidente. Não, pode fazer. Só para... É verdade, e a gente vê no dia a dia alguns questionamentos até de falta de projeto que tem recurso alocado tanto no governo federal, estadual, tem recurso alocado. Perfeito. E nós temos visto também, e essa casa foi protagonista em toda a história, quanto na aprovação de alguns projetos de incentivo fiscais para a instalação de novas empresas. O trabalho foi feito junto ao Ciesp, com o Cubatão, berço de oportunidade, cidade de oportunidade, que tentou se vender, juntamente correlacionado a esse pacote de incentivos fiscais. Perfeito. Está ligado à Agenda 21, inclusive. Isso, mas nós vemos que realmente empacou devido à economia nacional. A gente vê que o grande empresário não quer investir. Né? E na contramão de tudo isso, a gente vê alguns boatos, murmurros, que a Iara está para fechar, né, dois pontos, onde vai demitir mais 300 funcionários. Então, é nessa linha que a gente fica preocupado, claro, né, porque com mais 300, 400 pais de famílias diretos e fora os indiretos, o caos social que se instala no município. Mas fiquei satisfeito com a resposta. Obrigado, professor. Obrigado. Secretário, só para complementar a pergunta do vereador César, bom dia a todos. Não foi dito, ou se foi dito, não percebi. Já tem uma data prevista para atender as comissões, como a do Rodrigo, o pedido dos vereadores de encaminhar o plano diretor para essa casa? Para discussão? Sim, nós estamos permanentemente em reuniões com a comissão de elaboração. Nós está na Procuradoria Geral o nosso processo de licitação da contratação da empresa que nos ajudará na elaboração dos diagnósticos, do levantamento das audiências públicas, né, que forçosamente temos que fazer, né, de maneira bem ampla, né, e a gente tem a expectativa que no máximo até a semana que vem esse processo já vá para a publicação de edital, né, porque, vereador, infelizmente, eu não gosto muito de dizer isso, mas a gente colocou isso muito claramente na comissão. Nós não temos pernas para desenvolver uma empreitada desse tamanho, do jeito que precisa ser. Né? Então, nós precisávamos nos aliar realmente a um parceiro competente, né? E a gente espera, a gente não sabe quem, mas todos que estão previamente ali se propondo são parceiros que teriam condição plena, né? Incluindo USP, IBAM, uma série de outros institutos que teriam condição plenamente. A nossa ideia é essa. Quando da publicação, da contratação, a partir da data da contratação, são 7 meses de encerramento para apresentação do projeto aqui. 7 meses. Né? Levando em consideração que a gente está correndo bastante, porque desde 1998 que não se faz. Então, nós temos que agendar audiências públicas, temos que agendar uma série de situações. Montar um diagnóstico não é fácil. Né? Então, por isso que é um processo de 7 meses. Né? Peço só licença para complementar até a questão da comissão que está em andamento ainda. Nós estamos concentrando esforços nesse momento de consultar e fazer uma aproximação da sociedade civil organizada com a comissão permanente da Prefeitura para a elaboração desse plano diretor. Então, fizemos reuniões com a SIC, Ciesp, Sociedade da Associação dos Engenheiros, dos Arquitetos da cidade, corretores, para que tenham esse canal próximo da Prefeitura, para quando vier essa entidade, essa empresa, no qual vai ficar ali auxiliando a comissão, que possamos já estar sabendo, adiantando e refletindo o que a sociedade pensa referente à projeção de Cubatão para os próximos 10 anos. Então, mas tem coisas que são de extrema necessidade que não podemos mais esperar mais 7 meses, mais um ano, né? Mas para quem já está há 23 anos esperando, vereador, eu acredito que 7 meses é um prazo razoável, porque é complexo a elaboração. E a gente na comissão, a gente tem percebido muito
da vontade da Secretaria de Planejamento em querer realmente atualizar o plano diretor e que falta pernas, falta servidor para realizar tudo isso que é necessário. Então, com base em 21 anos, né, de espera, 23 anos de espera do plano diretor e desse andamento que a própria Câmara vem tomando desde 2017, eu acredito bastante que esse prazo que está sendo anunciado é razoável, porque é complexo o sistema. É complexo você fazer audiências públicas com todo o segmento da sociedade, né? E para a gente também ter mais condições de aprovar depois esse projeto, refletindo o que realmente o Cubatão precisa para que tudo isso que seja planejado, dentro de todas as leis competentes, saia no papel. Porque é o ponto fundamental, né? Eu sei, mas a execução não que a incompetência de terceiros não pode ser a justificativa para a morosidade. Eu entendo a dificuldade, os 23 anos, mas tem coisas que é absurdo. A gente tem que tomar conta do comércio, tem a questão da construção civil. Tem coisas simples, Rodrigo, que eu acho que pode ser dado start por lei aqui nesta casa e lá na frente, após a análise, retificar, melhorar, ampliar. Eu acho que não tem a necessidade de estagnar. Não, eu sei. Eu estou falando assim que a gente já escutou muito nessa casa que são 23 anos, aí passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, que realmente, sexto ano. Tem uma união muito grande, tá? Tanto do Legislativo quanto do Executivo, para estar vindo realmente esse plano diretor, o que tem etapas à frente ainda, em que, com base nesse histórico que nós temos, eu entendo que é um prazo razoável. É um prazo razoável. Então, chegando esse projeto aqui na Câmara, eu acho que aí cabe a cada um de nós estar também acompanhando, participando disso tudo. Tenho certeza que vai ser da forma mais rápida possível. Como o senhor está acompanhando há muito tempo essa problemática do plano diretor, as outras cidades também contrataram empresa para desenvolver? Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande? O secretário de Planejamento poderia... Sim. Sim? Sim. Sempre foi feito, vereador. Na realidade, agora, quando a gente fala no prazo de 7 meses, a gente está dizendo prazo máximo. Né? A nossa expectativa é acompanhar para que a gente possa encurtar esse prazo, evidentemente. Agora, credenciar a competência ou incompetência do processo não pode ser imputado a este momento. Né? Eu gostaria de deixar claro que a gente está correndo dentro de um processo de responsabilidade, né, que Cubatão merece e precisa, né, ela precisa avançar de verdade, né, e ter condição de avançar de uma maneira prática e concreta. Né. Agora, 7 meses a gente entendeu que fosse realmente um prazo bastante sólido, desde que ele seja o prazo máximo. Eu fico preocupado porque não é costume nem característica peculiar dos políticos da cidade, para não personalizar a gestão, cumprimento de prazo. Né? Então, assim, eu fico com essa dificuldade de entender que seja realmente um prazo final, fatal, e que não vai transpor esse prazo. Olha, mas vamos torcer para que isso aconteça. Eu posso assim, falar de caráter pessoal, vereador. Da minha parte, né, eu não enxergo além de 7 meses, de jeito nenhum. Eu não vou admitir isso. Tá? A minha busca e o meu esforço será que... Então nós temos a sua palavra que em 7 meses nós conseguiremos votar esse plano diretor. Ou esse plano diretor estará encaminhado o processo. Não só o uso e ocupação do solo, são as leis que são correlatas, né, estarão junto. Porque, inclusive, na questão da contratação, é para a feitura de todos os... O senhor estava em outra pasta, né? Oi? O senhor estava em outra pasta antes do planejamento? Não, eu era diretor de orçamento desde 2019 e aí fiquei durante um tempo lá na CMT. A CMT, quais foram os avanços na sua gestão? Bom, a gente equacionou toda a parte administrativa, deixamos em ordem, né? E a pasta também ficou positiva, sem nenhum tipo de preocupação com relação à gestão. 7 meses nós vamos conseguir, né, ter essa vitória para a cidade. Vou lhe cobrar, secretário. Fique à vontade. Outra pergunta. Dentro da programação, do planejamento, se existe alguma previsão no PPA para implantar a educação em período integral, já que é uma tendência dos governos? Não, eu não me recordo de citar isso, porque os detalhes e as minúcias as secretarias elaboraram, né? Então eu não teria, assim, de cabeça... Você não fez a correção do plano? Não. Correção é uma coisa, ter todo de cabeça ele não dá, né? Eu não teria como te dizer, mas posso lhe informar isso. Não, eu perguntei assim porque na correção, tema tão assim, né? Não, é porque... veja, tem uma atenção... É o que a gente citou desde o início, né? Na realidade, em função da estrutura, a gente foi muito na prática...
tentar equacionar todo um volume de recursos que precisava ser equacionado. Mas detalhes como alguns projetos pontuais eu não teria como lhe dizer aqui, né? Seria leviano da minha parte falar sim, não e não ter isso concreto. Mas, de qualquer maneira, o projeto está aqui já e aí poderemos estar destacando e lhe informando, sem problema algum. Tá bom? Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Gostaria de franquear as pessoas que estão presentes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Júnior, gostaria, Júnior? Doutora? Deixando claro que nós teremos 10 dias, né, a contar da elaboração dessa nossa para apresentação. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado. Eu agradeço a todos. Obrigado. Eu agradeço aos senhores vereadores também, a todos aqui presentes. A audiência pública de finanças e orçamento realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão terminou neste exato momento. Eu converso agora com o secretário de Planejamento, Wilney José Fraga, que gentilmente atende a reportagem da TV Câmara. O Wilney, vários questionamentos em alto nível para esclarecimento daquilo que acontece com relação à lei orçamentária, o plurianual de 2022 a 2025, enfim. Importante esses questionamentos por parte dos vereadores para esclarecimento da população, né? Boa tarde ou bom dia ao senhor. Bom dia. Sim, foram excelentes. Eu achei, como não podia deixar de ser, o nível dessa casa realmente é bastante elevado. A gente fica muito feliz. E os esclarecimentos que a gente pôde proporcionar foi indo ao caminho de quê? De demonstrar a eles aquilo que efetivamente o governo pretende para o município nos próximos anos. Agora, até para esclarecimento do telespectador, esse plano plurianual é de 4 em 4 anos essa prestação de contas, né, do plano plurianual. Isso, assim. Ele é um planejamento de médio prazo, né? Ele começa no segundo ano de mandato e termina no primeiro ano do mandato seguinte. Perfeito.
4 anos e para evitar-se a descontinuidade das coisas, para que elas continuem acontecendo, mesmo saindo um administrador e entrando outro. Bom, a receita da cidade em termos pode ser alta, mas as despesas também são altíssimas. São altas. A manutenção que a gente chama de zeladoria da cidade é cara, né? Toda cidade tem uma zeladoria cara, né? E é isso que a gente tem que compatibilizar. As necessidades que a população tem com aquilo que a gente tem condição de ofertar. Jogo de cintura para administrar? Princípio do equilíbrio. Um abraço, obrigado pela Muito atenção. obrigado. Muito bem, está aí a participação do secretário de Planejamento, Wilney José Fraga, conversando conosco aqui no término desta audiência pública de Finanças e Orçamento. Agora eu converso com o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, aqui deste Poder Legislativo, vereador Sérgio Santana, quem presidiu a audiência. Vereador, como eu disse, vários questionamentos por parte dos senhores vereadores para esclarecimento para a população, não é? O senhor saiu satisfeito com tudo que o senhor viu, com os números apresentados? Sim, principalmente o mestre Wilney, o secretário, uma pessoa que tem experiência, que já por muitos anos disponibilizou do serviço em outras cidades, hoje na cidade de Cubatão, e quem ganha com isso é a cidade de Cubatão, com uma pessoa com tanta capacidade. Efetivamente, o que devemos tirar hoje é a causa e o efeito, tirar do papel e efetivamente colocar em prática. A população de Cubatão carece hoje, nesse momento, de aplicabilidade. Ruas com melhores ordenamento, a gente conseguir encaminhar os envolvimentos dos gastos públicos com efetivamente aquilo que pode ocorrer na rua, no dia a dia, o cidadão conseguir ver as praças com melhores adaptadas para suas crianças, para aqueles que têm necessidades, assim como toda a cidade. Precisamos replanejar de que forma queremos avançar com a cidade de Cubatão. Ou seja, uma certa urgência para melhoria, com toda a burocracia que tem, essas coisas, mas urgente para ontem, vereador, é isso? É justamente isso. A fala que eu levo é justamente isso. Precisamos tirar isso do papel, Washington. A cidade, a população da cidade não permite mais o êxodo de pessoas tão grande para outras cidades. Nós precisamos readequar a cidade e efetivamente começar a trazer os recursos públicos, até porque a instituição da máquina pública, ela não visa lucro, ela também não gera recursos. Os impostos são a grande fonte geradora. Que isso possa voltar para a população. É essa necessidade e que o povo de Cubatão tanto clama. Agora, essas audiências públicas são importantes, né, vereador? De suma importância, audiências públicas que são bem formadas, bem formalizadas, tanto que nós sentimos, e eu acho que num segundo momento, o público cada vez mais precisa estar presente para que o mesmo possa levar os seus questionamentos. Associações de moradores precisam estar presentes para que possam estar reivindicando junto aos seus bairros as melhorias que nós precisamos e devemos ter na cidade de Cubatão. E ter o verdadeiro conhecimento daquilo que se passa, não é? Porque é muito fácil, pastor, as pessoas ficarem clamando ou gritando aos quatro cantos, sem ao menos buscar o conhecimento. Participar ativamente, como o próprio mestre Wilney falou, teremos abordagens, o conhecimento que ele tem irá repassar para todos aqueles que quiserem trazer e buscar o conhecimento. Isso faz parte do parlamento e o parlamento tem que estar aberto para todos. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Muito bem. Está aí a participação do vereador Sérgio Calçados, que foi quem comandou esta audiência pública de Finanças e Orçamento, já que ele é o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aqui da Câmara Municipal de Cubatão. A todos que nos acompanharam, fica aqui os nossos agradecimentos. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.